Oi, sou a Gabi Xavier e muita gente me pergunta o que eu acho do arco chamado Gold Pound de The Promised Neverland, um arco que vai ser adaptado ainda no anime, mas eu já respondi um comentário ou outro sobre isso, vejo muita gente falando ai, depois do arco da fazenda fica muito ruim, a história desanda, não é a mesma coisa, e de fato não é a mesma coisa, mas fica ruim mesmo? Esse é um vídeo com a minha opinião, como vários de vocês me perguntam, como muitas pessoas têm essa dúvida, eu vou fazer um vídeo falando o que eu acho sobre isso, inclusive porque eu acho que esse é um senso comum, ou pelo menos que há muitas pessoas que pensam que sim, fica ruim depois, não fica legal. Vamos lá, deixa seu like pra você apoiar esses vídeos extras deste mangá, deste anime, vocês me pedem muito e eu vou continuar enquanto vocês quiserem. Então é importante deixar o like, comentar aqui embaixo, aumenta o engajamento, compartilha esse vídeo, se inscreve e vamos lá. Não, esse vídeo não vai ter spoilers exatamente da história, eu vou comentar as minhas impressões, o tipo de coisa que acontece, mas não fatos exatos. Se você não quiser nem saber pra onde a história vai caminhar, se vai ficar bom ou não, se vai ter ação ou não, aí tudo bem, é melhor você nem assistir, mas spoiler não vai ter. Beleza? No momento que você estiver assistindo esse vídeo, as crianças saíram da fazenda, acabou o arco de toda essa trama em que elas estão fazendo planos, tentando descobrir como escapar, descobrindo mais também sobre a realidade delas, que elas eram gado, colheita e não crianças num orfanato feliz. E depois, a partir disso, vai existir uma transição para o arco de Gold Pound, uma transição até chegar nesse outro arco maior e tão falado. Os meus comentários aqui serão exatamente sobre desde essa transição até o arco em si e uma finalizaçãozinha que vem depois, que seria basicamente outra transição também para o arco que a gente está agora. Eu acho que todo esse montante, sinceramente, é muito bom. Muitas pessoas estranham quando as crianças saem da fazenda porque o cenário muda, a perspectiva muda, as necessidades dos personagens mudam. Antes eles estão cercados num ambiente que ali dentro é seguro. Eles podem elaborar planos, seguir a rotina e eles têm uma ligeira, pelo menos, tranquilidade para conseguir fazer isso. Lá fora, eles não fazem ideia do que existe. Eles sabem que existem demônios, criaturas monstruosas, porque eles viram isso no primeiro episódio do anime, eles já se depararam com essa realidade. Mas e aí? Onde estão esses demônios? Existem outros? Existem tipos de demônios? Como eles se organizam? Existem outros seres humanos? Afinal de contas, somos crianças? Nascemos de algum lugar? Onde estão esses seres humanos? Quais os mistérios, segredos que envolvem essas fazendas, a realidade deles? O que eles podem fazer? Como eles podem sobreviver? E o que buscar lá fora para além da sobrevivência dia a dia? Essas questões todas vão permear a cabeça das crianças e óbvio que se passa do modo de elaboração de planos, psicologia e pensamentos para o modo survival, de sobrevivência, vai ter mais ação. Os personagens ali que estão sendo trabalhados, Emma, Ray, ainda são inteligentes, eles ainda elaboram planos, eles ainda têm questões muito mais psicológicas, debates sobre o que fazer, sobre como agir, sozinhos ou um com o outro, isso continua. Só que o tempo tem que ser mais rápido, porque enquanto eles estão tentando decidir, tem um monstro correndo atrás deles. Então a urgência, o senso de urgência é muito maior. A surpresa, o fator surpresa, ele se dá muito mais por fatores físicos, por coisas físicas, do que por alguém descobrindo o seu plano. Isso acontece? Acontece, isso nunca deixa de acontecer. Mas não tinha como essa história continuar eternamente um jogo psicológico. A comparação de The Promised Neverland e Yakusoku no Neverland com Death Note, ela existe por causa do primeiro arco, e tem motivos pra ela existir, mas esse não é um Death Note. Eu talvez faça um vídeo inclusive sobre isso, agora que eu estou falando isso, eu não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, se tiver saído vai ficar aqui em cima, mas a minha vontade é falar sobre isso algumas vezes, porque não é, gente. Existem semelhanças porque existem pessoas diferentes usando todos os seus neurônios para tentar passar por cima de outra pessoa muito inteligente e, nesse caso, para conseguir sobreviver. Mas ponto, acaba aí. A trama é outra, o universo é totalmente outro, as consequências são outras. Só. E por mais que eu ame o primeiro arco, e eu amo o primeiro arco, eu acho que ele funcionou ali, e ele terminou ali. O quanto a história cresce a partir de Gold Pound, a partir do momento que ele sai, entra o Gold Pound daí pra frente, é incrível. Eu gostei, eu me surpreendi. O quanto não acontece em alguns mangás, em histórias num geral, que você tem um segredo, um mistério, quando o mistério vem e abre, você fica, poxa, era isso? E você se frustra. Mas eu acredito que a forma que The Promised Neverland vai construindo todos os mistérios e montando
montando, na verdade, os quebra-cabeças, tudo tá fazendo sentido até agora, tudo se encaixa. E ainda sobra espaço para mais mistérios, para mais perguntas que vão sendo gradualmente contadas. Isso ainda considerando que a gente tá, teoricamente, chegando no final do mangá, entrando no último arco, então ainda vai ser uma história que não vai se alongar tanto, não vai se esticar, encher de filler, ela vai terminar, teoricamente, redonda, e eu acredito que ela tá caminhando para isso mesmo. Gold Pound, ele vai aumentar a quantidade de personagens que você conhece, você vai conhecer muito, muito mais de tudo sobre os demônios, sobre esse mundo, sobre a realidade dessas crianças, o propósito delas existirem, e quem mais existe, e quem controla isso, e quem são os personagens para além deles, que vivem em outras fazendas, que passam por outras coisas. Existem camadas. E existe ação, porque existe enfrentamento, porque existem outros cenários, outros locais, muitos outros. E se você lida com a ação, você precisa ter o fator emocionante, e eu acredito que Gold Pound consegue fazer isso. Eu acho ele bem redondo porque ele te apresenta, ele te mostra a intriga, ele te mostra o problema, rapidamente precisa existir uma resolução, a resolução acontece, os planos acontecem, existem problemas a serem enfrentados no meio desse plano, coisas inesperadas, inimigos mais fortes, ou inimigos mais ágeis, ou inimigos mais inteligentes, e a resolução final com consequências. Algumas pessoas falam que, mas tinha que ter mais consequência, esse é um arco que precisava ter mais mortes, ou essa é uma história que precisava ter mais mortes. Precisava? É um shonen, quer dizer, é uma história feita para o público jovem. É uma história que em nenhum momento se propôs a ser super madura. Ela tem discussões muito interessantes, a gente consegue aprofundar isso, como outras histórias feitas para o público mais jovem também propiciam esse efeito, mas é para o público jovem. Eu não sinto tanto efeito, embora o drama esteja lá. A dor, a morte, a incapacitação por algum motivo, existe. Principalmente se a gente considerar o todo, do início da transição após a da Fazenda até o fim ali da transição após Gold Pound, há consequências e há dor e há sofrimento para o leitor, pelo menos para mim teve. Então para mim, inclusive, teve um fechamento muito interessante. Eu entrei num universo diferente, eu tive respostas, aumentaram minhas dúvidas que vão sendo saciadas aos pouquinhos, eu conheci personagens a que eu me apeguei pra caramba, em alguns momentos eu me desconectei de outros personagens e não senti falta porque a história conseguiu me envolver com aqueles que eu estava lendo naquela hora, e ainda tive um final, uma conclusão que mexeu comigo. Então, eu sinceramente gosto muito de Gold Pound, até porque sem Norman, sem a presença daquele personagem que sempre conduzia de alguma forma, ou de muitas formas, Emma e Ray, o trio super inteligente, mas que o Norman o tempo todo se destacava, nesse arco a gente vê os dois brilhando muito mais. Parece que sem o Norman eles têm que se virar. A Emma vira uma líder e a Emma brilha nesse arco. É quando ela mais brilha, é quando ela mais surpreende. Você gostando ou não dela, já fiz um vídeo recente falando sobre a construção dessa personagem, mas ela brilha, porque ela precisa. Porque ela já aprendeu, ela erra, ela tem consequências naquilo, mas em determinados momentos ela precisa tomar atitudes, ações e decisões rápidas, eficazes e ter as consequências de qualquer decisão errada. Consequências para ela e consequências para os outros. Então, é um momento que esses dois e todos os outros, mas primariamente esses dois, amadurecem pra caramba. E por isso que quando a gente chega no arco atual do mangá, sem entrar em spoilers também, a gente vê muita diferença de quem são esses. A essência tá lá? Tá lá. Os personagens que a gente viu no começo estão lá? Estão, mas modificados. E é essa nuance que você precisa ver e notar. Os efeitos de Gold Pound estão na Emma, estão no Ray, e para você entender quem são eles hoje, é necessário você dar um pouquinho mais de valor para esse arco. É claro que, de novo, se você gosta mais do clima de uma história com menos ação, com menos emoção física e mais drama psicológico, a narrativa do estilo do primeiro arco, possivelmente você não vai gostar tanto do segundo, ou vai gostar mais do primeiro do que do segundo. Mas não por isso o arco é ruim. Não acho mesmo. Acho inclusive que toda essa expectativa e construção de que Promised Neverland é Death Note criou uma capa, uma máscara pra essa história que faz mal pra ela, porque não é.
Então você vai dizer assim, começa como isso ou tem características disso, mas lá na frente é completamente oposto. Por isso, até, que eu acho que pra quem só assiste ao anime ou começou assistindo ao anime, vai ser mais proveitoso o que vem depois, porque o anime tem menos essa cara, ou quase não tem a cara de Death Note. É muito mais ação, aventura, suspense, e aí vai combinar mais com a transição do que virá depois. É o que eu acho. Pra quem leu, talvez o choque foi maior. Eu acho que o anime, nesse sentido, fez bem em tirar toda essa carga de falas e tal, mas isso eu vou falar melhor, ou falei melhor, no meu review final do anime em si. O que eu achei dessas mudanças e tal, mas nesse sentido foi positivo, na minha opinião, porque a transição vai ser bem menos drástica, com menos diferença e contraste de um arco inicial pra esse Gold Pound. Não fica com medo, a história não vai cair de qualidade em si, ela vai mudar sim porque mudou. Eles saíram daquele muro. Eles saíram daquele lugar pacífico pré-morte certa. Eles saíram para um mundo perigoso, que eles não fazem ideia do que eles vão encontrar, eles não sabem como vão sobreviver, se vão sobreviver, o que espera eles no dia seguinte. A morte não é exatamente certa, mas ela tá ali, o tempo todo, do lado deles, sem uma data marcada. Antes eles podiam saber a data certa, agora não. Essa é a minha opinião de Gold Pound, não sei se vários de vocês vão discordar ou não, mas deixa aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Você ama? Você odeia? Você não sabe? Você tá aqui de curioso porque não leu o mangá? Comenta, quero saber o que você pensa, deixa seu like pra ajudar esse vídeo, por favor. Se inscreve aí se não for inscrito pra acompanhar listas, reviews, análises de animes, mangás que saem todos os dias. Se você quiser participar de lives exclusivas, temos Padrim, que é /Gabi Xavier, e temos aqui o clube de canais, é só clicar em Seja Membro. Tem vários benefícios, inclusive a todos os apoiadores, vocês estão no final desse vídeo. Muito obrigada a vocês, a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!